Amiga, o presidente Lula deu uma entrevista nessa quarta-feira para um conjunto de rádios em Minas Gerais e foi questionado sobre vários assuntos. Mas o que mais chamou atenção foram as perguntas relacionadas à relação Brasil-Estados Unidos. E nós vimos pela primeira vez um presidente brasileiro em exercício criticar de uma forma um tanto ou quanto muito contundente um presidente norte-americano também em exercício. O ponto mais importante dessa história é que esse não representa um posicionamento isolado de Lula. Lula simplesmente está ao lado da civilização, contra alguém que está parecendo mais um macaco com uma metralhadora dentro de uma loja de louças. Então acompanhe aí a fala do presidente Lula. Presidente, agora sim, Sávio da Rádio Mundo Melhor, eu queria fazer também a minha última pergunta aqui para o senhor, e aí nessa última pergunta eu queria voltar um pouquinho ali no cenário internacional, né, porque o senhor inclusive fez agora há pouco algumas críticas a falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E dentre as falas que ele fez recentemente, ele fez algumas ameaças de duras taxações aos membros do BRICS, caso o dólar fosse abandonado como a principal moeda de negociações entre o bloco, né? Inclusive dizendo que se o BRICS adotasse uma moeda diferente, ele poderia taxar até em 100% as negociações envolvendo os países membros do BRICS. O que eu queria entender aqui com o senhor é como é que o Brasil está acompanhando essa situação, se o Brasil estuda uma eventual retaliatória, vamos dizer assim, né, uma resposta de igual moeda caso esse tipo de ação ocorra por parte dos Estados Unidos, por conta desse anseio que o senhor já manifestou publicamente várias vezes, de não ficar dependendo apenas do dólar como principal moeda de negociação. E aproveito também para deixar aqui o convite para o senhor quando vier ao leste de Minas Gerais para visitar aqui os estúdios da Rádio Mundo Melhor. Bom, aí quando eu for a Minas Gerais, aí eu vou ficar só visitando rádio e não vou poder fazer nenhuma programação, sabe, de anúncio de obras. Sábio, tem uma coisa muito importante que é o seguinte. Você tem um tipo de político que vive de bravata. Vive de bravata. Então, o presidente Trump, ele fez a campanha dele assim. Ele agora tomou posse e já anunciou, sabe, ocupar a Groenlândia. Já anunciou anexar o Canadá. Já anunciou mudar o nome do Golfo do México para o Golfo da América. Já anunciou reocupar o Canal do Panamá. Ou seja, sinceramente, nenhum país, por mais importante que seja, pode brigar com todo mundo todo tempo. Pode brigar. Ele tem que saber o seguinte: os BRICS significa praticamente metade da população mundial. Significa quase metade do comércio exterior nesse mundo. E nós temos o direito de discutir, sabe, da criação de uma forma de comercialização que a gente não dependa só do dólar. Não foi o mundo que decidiu, não foi a hora que o dólar seria a moeda. Foi os Estados Unidos. Então é importante que a gente não tenha preocupação com as bravatas do Trump, que a gente discuta o que é importante para nós. O que é importante para o mundo, sabe? Não é o mundo que precisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também precisa do mundo. Os Estados Unidos precisam conviver harmonicamente com o Brasil, com o México, com a China, sabe? Precisa viver. Ninguém pode viver de bravata a vida inteira. Ninguém pode viver ameaçando todo mundo a vida inteira. É importante apenas ter cuidado. Sabe? Os Estados Unidos a vida inteira foi vendido como se fosse o símbolo da democracia mundial. Se autodeterminou o juiz do planeta. Uma fábula de dinheiro é gasto, sabe, com armamento todo santo dia com as Forças Armadas. Ora, ele não pode agora mudar repentinamente do país que vendia a ideia da paz para o país que vende a ideia da provocação, da discordância. É importante pensar nisso. Faz uma bravata hoje, amanhã conversa com o México. Faz uma bravata amanhã, depois conversa com o Canadá. Faz uma bravata com a Venezuela e vai conversar com a Venezuela. É importante fazer o diálogo com todo mundo. Eu digo todo dia, o Trump foi eleito para governar os Estados Unidos, eu fui eleito para governar o Brasil. Ele deve cuidar bem dos Estados Unidos e deve cuidar bem do Brasil. A relação comercial com os Estados Unidos é muito boa. A nossa relação diplomática é de 200 anos. Nós temos um fluxo de balança comercial de praticamente 85 bilhões e eles têm superávit com relação a nós. Mas o mundo não precisa só dos Estados Unidos. O mundo precisa de todo mundo.
Só para você ter ideia, o Brasil abriu 303 novos mercados para exportar os nossos produtos. 303 novos mercados. Não é só os Estados Unidos. Nós precisamos dos Estados Unidos. Presidente, numa eventual taxação do governo americano a produtos brasileiros por causa de uma discordância da forma de negociação, o Brasil também estaria disposto, como resposta, a taxar produtos americanos? É lógico. É lógico, é o mínimo de decência que merece um governo, é utilizar a lei da reciprocidade. Você tem na Organização Mundial do Comércio uma permissão para que você possa taxar qualquer produto até 35%. Sabe? Para nós, o que seria importante seria os Estados Unidos baixar a taxação e nós baixarmos a taxação. Mas se ele ou qualquer país aumentar a taxação com o Brasil, nós iremos utilizar a reciprocidade, nós iremos taxar eles também. Ou seja, presidente, isso é simples, é muito democrático. Não há por que ficar tentando colocar uma questão ideológica nisso. O que eu acho é que o mundo está precisando de paz, de serenidade. O mundo está precisando de alguém que trate, sabe, as coisas com muita delicadeza, porque o mundo está muito nervoso. E eu acho que não é possível a gente não entender que somente com muita paz, com muita harmonia, a gente pode fazer o mundo que a gente sonha. Eu estou vendo o comportamento dos Estados Unidos, já rompeu com a OMS, agora deixou de pagar não sei o quê. Ou seja, os Estados Unidos estão se isolando do mundo. E isso não é importante, nem para eles e nem para o mundo. É importante que a diplomacia volte a funcionar e que a gente restabeleça a harmonia. Como é que a gente vai prescindir de um país do tamanho da China? Como é que a gente vai prescindir de um país do tamanho da Índia? Como é que a gente vai prescindir de uma força como a Rússia? Como é que a gente vai prescindir do México? Como é que a gente vai prescindir dos países africanos? Então é o seguinte, é preciso bom senso para que o mundo dê certo. Para que a gente possa presidente, uma discussão planetária se preocupando em preservar o nosso planeta. Fora disso, eu fico vendo todo dia, você sabe uma coisa que me lembra, Rodrigo, Sávio e Edileno, o que me lembra é o seguinte, eu estava na Polícia Federal logo que o Collor ganhou. E eu via todas as bobagens que o Collor falava todo santo dia. E eu via quanto tempo vocês perdiam comentando as bobagens do Collor, quanto do Bolsonaro, quanto tempo. Ele falava uma bobagem qualquer, vocês passavam meio-dia, 1 hora em todos os jornais discutindo. Então é importante que a gente comece a selecionar as coisas sérias para que a gente possa discutir.